Olá, então novamente aqui tratando sobre o assunto revelia, dando continuidade e claro, né, toda a aula o professor no início, né, faz uma repescagem, né, daquilo que nós havíamos trabalhado para ingressar no assunto propriamente dito. Então aqui nós falamos então no vídeo anterior que a revelia era a falta de contestação. Então, toda vez que a pessoa é devidamente intimada para apresentar a contestação, que é um ônus, não é uma obrigação, ele tem o ônus de contestar, e o réu não contesta, então aí caracteriza os efeitos da revelia. Tá? E sobre os efeitos da revelia, também falamos na aula anterior, que primeiro, a desnecessidade de intimação, desde que aquela pessoa não tenha advogado constituído nos autos. Então não é simplesmente, foi revel, não vai ser mais intimado. Poxa, se ele tiver advogado constituído nos autos, ele vai ser intimado. Ele só não será intimado dos atos subsequentes se, além de não ter contestado, aquela pessoa também não tenha um advogado constituído nos autos. Então aí vai haver a desnecessidade de intimação. Mas é claro, nada impede que essa pessoa venha e compareça no processo posteriormente, como veremos no tópico final da aula de hoje. Bom, também um outro efeito da revelia é que há uma presunção de veracidade. Então, quando o réu ele é citado e ele não contesta, ou seja, ele é intimado para apresentar contestação e ele não contesta, é como se ele concordasse com os fatos alegados pelo autor na inicial. Então, nesse caso, há uma presunção de veracidade. É claro que essa presunção ela é relativa, não é absoluta, porque não é porque o réu também não contestou que ele vai perder o processo, porque às vezes ele não contestou, mas nos autos existem indícios ali que o autor está faltando com a verdade. Então não é porque foi revel que de fato vai perder o processo. E nós vamos ver na aula de hoje que nem toda ação gera esse efeito principal, porque a presunção de veracidade é o denominado efeito principal da revelia. Mas existem algumas ações que não implicam nesse efeito principal, conforme iremos ver na sequência aí. E um outro efeito que também é gerado em razão da revelia, ou seja, a falta de contestação, é o julgamento antecipado, né, do mérito, o julgamento antecipado do processo. Por quê? A parte não contestou. Se é o tipo de processo que aplica o efeito principal, houve presunção de veracidade. Então não há necessidade de passar pela fase instrutória do processo. Já pode ir para a decisória. Por isso chama-se julgamento antecipado do mérito. Então se o réu foi devidamente intimado para contestar e não contestou, ele deixou passar o prazo em branco, então nesse caso específico nós estaremos diante da revelia no seu efeito principal e aí haverá o julgamento antecipado do processo. Beleza? Bem, então esses foram os efeitos. É claro que faltou está lá, inocorrência de questão prejudicial, que eu também já vou falar, mas novamente. Então, os efeitos quando a pessoa ela é revel, ou seja, ela deixa de contestar. Primeiro, presunção de veracidade. Então, em regra, aplica esse efeito principal, presunção de veracidade. Então, presume que os fatos do autor são verdadeiros, porque o réu devidamente citado não se pronunciou. Segundo, desnecessidade de intimação, desde que a parte não tenha advogado constituído nos autos. Vamos supor que eu fui citado da ação e eu nem fui atrás de advogado. Então, além de eu não contestar, eu não tenho advogado nos autos. Então, nesse caso, eu não serei mais intimado dos atos subsequentes. Ok? E o julgamento antecipado. Por que o julgamento antecipado? O julgamento antecipado porque se nesse caso há uma presunção de veracidade, então não haveria necessidade de passar pela fase instrutória do processo. Então já iria direto para a decisória e esse processo teria ali uma extinção, né, poderia-se dizer antecipada.
E o último efeito da revelia é a inocorrência de questão prejudicial apta a fazer coisa julgada. Quando que torna-se uma questão prejudicial? Quando ela é contestada. Ela tem que ser contestada. O que é uma questão prejudicial? De maneira bem simples. É quando há controvérsia sobre um determinado ponto. Há aquela controvérsia. Agora, como que vai haver controvérsia se o réu não contestou? Então, a pessoa entrou com uma ação de discussão de um contrato. Está lá discutindo o contrato. Um contrato de locação. O réu, na verdade, ele entende que não é locação, que seria um mútuo, que seria um empréstimo, que aquela casa foi emprestada, que não foi locada. Mas ele não contestou. Então, essa questão do contrato em si não vai transitar em julgado. Porque essa questão prejudicial, se era mútuo ou locação, ela não foi levada a conhecimento do juiz. Então ali vai discutir apenas a questão do aluguel, se tem direito a aluguel, se não tem, se vai haver despejo, se não vai. Agora, se o contrato de fato foi de locação ou não, que seria ali a questão prejudicial, porque numa ação de despejo ou locação, parte da premissa que teve um contrato de locação. Esse ponto, em regra, não vai transitar em julgado. O que vai transitar em julgado é a questão da pessoa o inquilino ter que pagar o aluguel, dele ter que desocupar o imóvel. Isso transita em julgado. Agora, se o contrato de fato foi de locação ou de mútuo, como não houve o contraditório, embora a parte foi devidamente citada, essa questão ela não se tornou prejudicial. Então, ela não vai fazer coisa julgada. Então, amanhã ou depois, esse inquilino ele vai poder discutir se esse contrato de fato foi locação ou mútuo. Ele vai poder. O que já ele teve que pagar de locação, isso aí não. Mas em relação à natureza do contrato, como não houve contestação, ou seja, como ele foi revel, ela não fará questão prejudicial a ponto de fazer coisa julgada. Ok? É um tema que a gente sabe que exige outros conhecimentos, não é do mais simples, por isso que eu falo, persistindo dúvida, os senhores podem me contactar pelos meios que nós já vimos e vínhamos conversando, mas a ideia é essa. Se o réu é revel, é porque ele não contestou. Se ele não contestou, então aquele ponto de fundamento, ele não é apto a se tornar coisa julgada. Ou seja, aquela questão prejudicial que não foi controvertida, ela não vai se tornar questão prejudicial. Então, os senhores, persistindo dúvida, leiam a doutrina, entrem em contato com o professor, que a gente vai adequando, porque eu sei que não é um dos pontos assim mais simples, porque exige conhecimento de questões que eu falei no segundo ano e conhecimento de questões que ainda iremos conversar. Tá? Mas a ideia é essa. Se eu sou revel, os pontos que seriam de questões, eles não podem fazer coisa julgada, apenas os pedidos. Os pedidos, claro, esses vão fazer coisa julgada sem problema algum. Mas os fundamentos que foram usados para encaixar aqueles fundamentos, aqueles pedidos, esses não farão coisa julgada. Por quê? Porque não houve controvérsia. E antes de eu adentrar aqui na inocorrência do efeito principal da revelia, nós não podemos esquecer que quando eu falo em revelia, eu estou falando da revelia no sentido geral, que é a falta de contestação. Mas nós não podemos esquecer que tem aquela revelia, em sentido impróprio, que é aquela que trabalhamos também na aula passada, que embora haja até a contestação, gera os efeitos da revelia, que é o caso do advogado falecer e a parte não constituir um novo advogado, vício de representação, a parte não juntou a respectiva procuração do advogado. Então essas questões, embora possa até ter uma contestação, também gera
os efeitos da revelia, tá? Até lembro que aula passada eu li alguns artigos com vocês que ficou evidente isso. Então existe a revelia, né, regular, que é essa pela falta de contestação, mas existe também a revelia chamada de imprópria, né, que é aquela revelia que, embora possa até haver a contestação, também gera esse efeito, que é o caso da falta de representação, o defeito de representação, falecimento do advogado e a parte, no prazo de 15 dias, não constituir um novo advogado. Então, tudo isso pode gerar também a chamada revelia imprópria, que nós não podemos esquecer, ok? Bom, agora, nós vamos falar de algumas situações que geram a inocorrência do efeito principal da revelia. Olha que interessante, a pessoa vai ser revel, mas não vai gerar o efeito principal da revelia. Qual é o efeito principal da revelia? Presunção de veracidade. Então, quando o réu ele não contesta, presume-se verdadeiro os fatos alegados pelo autor. Mas haverão situações em que, mesmo o réu sendo revel, não haverá presunção de veracidade. Terá que ter a fase instrutória, terá que ter produção de provas. Ou seja, mesmo o réu sendo revel, haverá situações em que não terá o efeito principal da revelia, que é a presunção de veracidade. Nós vamos ver aqui alguns exemplos que não se aplica o efeito do artigo 344. Porque o artigo 344 é o que fala da revelia no seu efeito principal. Eu vou ler com vocês o 344. Deixa eu pegar aqui o código. Vamos lá. Artigo 344 do Código de Processo Civil. Olha o que o 344 fala. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Olha que interessante, olha quantas palavras-chave, né, que a gente tem no artigo 344. Então, o 344 ele conceitua a revelia em seu efeito principal, que é o de presunção de veracidade. Novamente, artigo 344 do CPC. Se o réu não contestar a ação, se não contestar, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Artigo 344, efeito principal da revelia. Só que na sequência, o artigo 345, ele traz algumas situações que não incidirá esse efeito. Olha o que o 344, eu vou ler só o caput, porque os incisos estão aqui no quadro. Mas olha o que diz o artigo 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. Olha só, o 344 vem e fala que quem é revel tem presunção de veracidade. Mas o artigo 345 vem e diz: a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. Então, nas hipóteses do artigo 345, que são essas aqui, que eu vou comentar com vocês, não produz o efeito mencionado no 344. Ou seja, não se aplica a presunção de veracidade. E quais são, né, essas situações em que há a inocorrência do efeito principal da revelia? Quais são? Primeiro, contestação por um dos litisconsortes passivos. Lógico, tem que ser litisconsorte passivo, né? Litisconsorte ativo não contesta. A não ser lá num caso raro de reconvenção, mas mesmo assim ele é chamado de reconvinte lá, diferente. Reconvindo, desculpa. Mas vamos lá. Aqui então, primeiro exemplo. Vamos supor,
existem 2 réus. Um deles contestou e o outro não. A contestação desse que ofertou aproveita para o outro. Mas não é tão simples assim. Aproveita desde que seja sobre os mesmos fatos e fundamentos. Se forem questões distintas, aí não aproveita. Então só irá aproveitar a contestação de um dos litisconsortes para aquele que não contestou, e aí ele não é revel, no caso dos fatos serem iguais. Se o objeto da demanda, porque às vezes é uma ação só, mas o reflexo dos pedidos para os réus são diferentes. Eu já vou citar um exemplo nesse sentido. Então, olhem só. Um réu, os 2 foram devidamente citados. Um não contestou, o outro contestou. A contestação desse vai servir para esse aqui, a ponto dele ser revel. Ele vai continuar sendo revel, mas vai ser uma revelia que não vai incidir o efeito da presunção de veracidade. Porque vai aproveitar. Então, não vai incidir a presunção de veracidade. O que vai acontecer, então, nesse caso? Vai ter que ter produção de provas em relação àquele revel que não contestou. Ok? Bem, qual seria o exemplo aqui que não daria para aproveitar a contestação? Vamos supor o seguinte. Ocorre um acidente de trânsito. Eu emprestei o carro para o meu cunhado saiu com o meu carro e colidiu em outro veículo. Aí o que acontece? A pessoa que teve o veículo danificado, desculpa, estou indo aqui, esse exemplo aqui não vai dar certo. Vamos supor o seguinte, desculpem, eu tenho um veículo e eu vendo para uma outra pessoa. Vamos supor até que seja meu cunhado, não tem problema. Eu vendo para ele, tá? Vendi para ele. Fui lá no Detran e fiz a comunicação de venda, porque eu falei, vai que esse cunhado sabe como é que é, vai que acontece alguma coisa aí e depois vai gerar consequência para mim. Então, como ele tem 30 dias para fazer a transferência, vai que nesses 30 dias acontece alguma coisa. Então, eu vendi para ele, já fui lá e fiz uma declaração de venda, já lá no Detran. Bom, fiz essa declaração então. Mas o veículo ainda está em meu nome e vai permanecer provavelmente por até 30 dias, até ele transferir para o nome dele. Mas eu já fiz a comunicação de venda. O meu cunhado vai e bate esse veículo, que ele acabou de comprar de mim. Bate, colide com ele lá 5 dias depois da compra, enquanto o veículo ainda estava no meu nome. O que acontece? A pessoa no qual ele colidiu, no boletim de ocorrência, viu que o veículo estava em minha propriedade e que ele é do condutor, e acionou nós 2. A pessoa entrou com ação de reparação de danos, tanto contra o meu cunhado como contra eu, tá? Contra a minha pessoa. Eu recebi a ação, falei, puxa vida, peraí, eu vou contestar. E faço a minha contestação. Em que a minha contestação vai se embasar? Vai se embasar que eu vendi o veículo para ele, que eu tenho comunicação de venda e estou acostando nos autos, que eu não tenho mais responsabilidade com aquele veículo, que eu sou ilegítimo passivamente, ou seja, não há legitimidade para eu sofrer aquela ação, e essa é a minha contestação. E ele não oferta a contestação dele. Nesse caso, senhores, vai incidir o efeito principal do 344. Sabe por quê? Porque a minha contestação não leva em consideração os mesmos elementos dele. Porque eu não fui discutir o acidente. A minha contestação não foi no sentido de eu querer discutir se eu tinha, se eu causei ou não um acidente, ou se o acidente foi ou não de fato causado por mim ou pelo meu cunhado. Eu nem entrei nesse mérito. O meu mérito foi apenas dizer, olha, eu sou ilegítimo e, portanto, eu quero minha exclusão do polo passivo. Então, essa contestação não vai aproveitar para o meu cunhado, porque o objeto da minha contestação é diferente
do que seria o objeto da dele. Ele, meu cunhado, vai ter que entrar lá falando que, na verdade, o local onde houve a colisão não havia sinalização, que o outro estava em excesso de velocidade. Ele vai ter que fazer esse tipo de defesa. Eu não. Então, nesse caso, a minha contestação não aproveita para ele. Tá? Então, só se aproveitará a contestação para o outro réu a ponto de não incidir o efeito principal da revelia se as defesas forem no mesmo sentido. Agora, se as defesas são distintas, como é esse o caso, a minha defesa é no sentido da minha legitimidade. E a defesa do meu cunhado, caso ele tivesse feito, seria no sentido de tentar descaracterizar o acidente e ele como culpado. Ok? Bem, então essa é a primeira questão que pode levar à inocorrência do efeito principal da revelia, que é de presunção de veracidade. Segundo, ação versar sobre direitos indisponíveis. Então, ação que versa sobre alimentos é um direito indisponível, está lá no Código Civil, sobre a vida, sobre órgãos, órgão humano, né? Eu não posso vender um órgão humano, é um direito indisponível, minha vida. Então, nesse caso, essas ações de direitos indisponíveis, mesmo que o réu seja revel, não haverá presunção de veracidade. Vai ter que haver o quê? A produção de provas. É o mesmo caso do investigação de paternidade, né? Entra com a investigação de paternidade, aí o suposto pai é citado, mas não se defende. O juiz não pode já declarar que ele é o pai. O que o juiz vai ter que fazer? Vai ter que haver uma produção de uma prova chamada exame de DNA. Agora, se ele for intimado, o réu, intimado, isso já tem súmula no STJ, tá? Se ele for intimado para a colheita do material genético e ele não fornecer o material genético, aí sim há a presunção, iuris tanto, né, que ele de fato é o pai. Mas só nesse caso. Mas veja que o mero fato dele não contestar não caracterizou que ele era o pai, que é um direito indisponível. Agora, ele não contestou. Aí ele é intimado para apresentar o material genético para poder fazer a produção do exame de DNA, ele não apresenta. Aí o STJ entende, através de súmula, que nesse caso, aí sim, né, haveria presunção de paternidade. Mas veja que, em regra, em direitos indisponíveis, não há a presunção de veracidade. Ok? Que é o efeito principal da revelia. Que mais? Faltar instrumento indispensável. Então, nós vamos falar novamente isso em provas, né, quando formos falar da matéria de provas, mas é o seguinte, a transferência de um bem imóvel só se comprova em regra pela escritura pública. Então, se eu entro com uma ação alegando a propriedade de um imóvel e eu não apresento a escritura pública, eu sou o autor, e o réu é revel, não vai haver presunção de veracidade. Por quê? Porque competia a mim, autor, juntar esse instrumento público. Porque os artigos tanto do Código Civil quanto do CPC diz que, se não me engano, 405 do CPC, que quando a essência do ato exigir um documento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, ela poderá suprir. Se eu não me engano é 405, deixa eu ver se é isso mesmo. Artigo 405, ó. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também do fato. 406, do 406 é mais específico. Ó. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, suprir-lhe-á a falta. Então, eu estou discutindo a questão da transferência de um bem imóvel. O que eu devo juntar como prova? A escritura, porque o artigo 406 do CPC diz que é um elemento imprescindível. Eu não juntei
o réu foi citado e não se defendeu, ele é revel, mas não haverá presunção de revelia, porque competia ao autor a juntada desse documento indispensável, tá? Artigo 406 do Código de Processo Civil. Que mais? Fatos incompatíveis, improváveis ou inverossímeis. Então o juiz percebe, né, ali na narrativa do fato, que é um fato muitas vezes improvável. A pessoa narra que viu o réu passar 500 km por hora com o veículo, mas poxa, uma velocidade dessa até mesmo, né, em circuitos aí, carros preparados para isso, é uma velocidade difícil, né, de ser alcançada. Então veja que quando o juiz perceber que são fatos inverossímeis, fatos que correm o risco ali de não serem verdadeiros ou até mesmo improváveis, nesse caso o juiz vai exigir provas. Então mesmo que o réu ele não conteste, ele vai ser revel, mas não revel pelo efeito principal da presunção de veracidade. Nesse caso vai ter que ter produção de provas, tá? Réu preso e citação ficta, né? Réu preso, toda vez que a pessoa for processada e ela está presa, ela está sob custódia do Estado, essa pessoa, se ela não se defender, não vai haver presunção de veracidade. Vai ter que ter produção de provas, tá? E outro caso também é do curador especial. O que é o curador especial? Citação ficta. Toda vez que a pessoa é citada por edital ou por hora certa, então quando a pessoa é citada por edital ou por hora certa, e ela é revel, ela não comparece nos autos, o juiz não pode dar andamento ao processo sem antes nomear um advogado para ela, chamado curador especial. Então esse advogado ele vai poder contestar por negativa geral. Ele não vai precisar usar da impugnação específica. Tá? Então aquela regra da impugnação específica, que o réu tem que contestar sobre cada ponto para não ser revel, no caso do curador especial, não, porque ele pode contestar por negativa geral. E nesse caso, então, não há a presunção de veracidade. Então mesmo o réu sendo revel, se ele foi citado de forma ficta, não haverá presunção de veracidade. Vai ter que ter produção de provas. Ok? E que mais? Lá na questão da assistência simples, né? A assistência simples é mais comum, então o réu não contestou. Então o assistente pode fazer a contestação. Se for os mesmos fatos, o que acontece? É o mesmo exemplo, o primeiro exemplo aqui, contestação por litisconsorte. Então aqui houve a contestação pelo assistente. O assistido não contestou, mas o assistente contestou. Era sobre os mesmos fatos? Eram. Então aquele assistido, tá? Mesmo sendo revel, não haverá presunção de veracidade. Vai ter que ter a fase de produção de provas. Beleza? Bom, e finalizando aqui, o comparecimento posterior do revel. Então a pessoa que é revel, vamos supor que ele não contestou, não tinha advogado constituído nos autos, o processo foi sendo conduzido sem a intimação dele, mas ele resolve aparecer lá na fase instrutória do processo. E aí? Sem problema algum. Só que ele não vai poder praticar atos anteriores, atos que já precluíram. Os únicos atos que ele ainda poderia praticar relacionados a atos pretéritos são aquelas matérias de ordem pública, né? Vamos supor a incompetência absoluta, aquelas hipóteses do 337, né? Lá no 337, as únicas lá que não podem ser arguídas de ofício pelo juiz a convenção de arbitragem e a incompetência relativa. Todas as outras podem ser arguíveis de ofício pelo juiz. Todas essas que podem ser indicadas de ofício pelo juiz, elas podem ser apresentadas a qualquer tempo. Então, se o revel entrou lá no finalzinho do processo, mas ele tem uma questão
de preliminar, ele pode trazer no processo sem problema. Nesse caso, não preclui, tá? Mas os outros pontos preclui. Então, ele não pode entrar na fase final do processo e querer ainda produzir provas. Não. Ele teve o ônus de defesa e não o fez. Então, nesse caso, ele não pode, né, querer repraticar atos que já se passaram a oportunidade. O artigo 349, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que faça apresentar nos autos a tempo de praticar tais atos indispensáveis a essa produção. Então, ele tem que comparecer a tempo. Aqui o 348, não, tranquilo. Então, vejam que ele poderá comparecer a qualquer tempo, só que apenas praticar os atos dali em diante. É aquele termo, né? Pegar o bonde andando. Então, ele apareceu na fase saneadora, pontos da fase postulatória já não tem mais como ele repraticar. Praticar novamente. Ele entrou na fase instrutória, pontos da fase saneadora não tem como ele praticar. Ele entrou na fase decisória ou recursal, ele não tem como mais praticar questões da fase instrutória. E assim por diante, ok? Então, aqui a gente finaliza esse tema da revelia. Qualquer dúvida, podem entrar em contato e até a próxima aula.